Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, programa sobre NBA. Na primeira parte eu vou falar sobre a vitória do Indiana Pacers contra o New York Knicks no jogo 4 da final do leste. Na segunda parte, que vai ser exclusiva para apoiadores, se torne apoiador, link tá na descrição. Eu falarei sobre a final do oeste e rumores do mercado da NBA que começa logo após o término da temporada, literalmente dias após o jogo 7, o que tá marcado para ser o jogo 7 da final da NBA. Já tem draft, tem mercado de free agents, então é um período que acontecem também muitas trocas e eu vou falar sobre alguns dos rumores mais recentes. R$14,90 por mês apenas, você se torna apoiador, tudo lá no caradosesportes.com.br, link tá na descrição, você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Vamos falar sobre mais um jogo. Eu comentei no Twitter, talvez a melhor série de playoffs que eu tenha visto na minha vida, né? Porque tem séries assim, final da NBA, que foi pro jogo 7 e tal, mas que não necessariamente todos os jogos são de alto nível, como essa série que a gente tá vendo aí na final do leste, né? Os Knicks lutaram, mas perderam por 121-130. Os Pacers venceram ali num jogo que sempre que parecia que os Knicks estavam apertando ali no placar, os Pacers conseguiam dar um gás. O último quarto, especificamente, os Knicks chegaram a cortar a vantagem para 2 posses de bola. E eu senti algo que apareceu no jogo 3 também, que esse time dos Pacers, acho que o ataque tem dificuldades quando o jogo desacelera. E o que estava acontecendo? Na defesa, os Pacers estavam fazendo muitas faltas, os Knicks estavam indo para a linha de lance livre. O que acontece na linha de lance livre é que o ataque do time que está defendendo o lance livre vai ter uma situação de meia quadra, né? O Pacers, o Knicks batia o lance livre e aí eles levavam a bola, né? Não era aquela correria que o Pacers vai tão bem, né? Aquele caos controlado do Indiana Pacers. E ali eu senti que o ataque dos Pacers deu uma engasgada, mas não foi suficiente para os Knicks virarem. E um show do Tyrese Haliburton. Um jogo incrível do Haliburton. Ele se tornou o primeiro jogador dos Pacers na história com 2 triplos duplos na história dos playoffs. Vamos passar os números aqui dele. Ele terminou a partida com 32 pontos, 12 rebotes, 15 assistências, 3 roubos de bola, nenhum turnover. Primeiro jogador na história da NBA nos playoffs a ter pelo menos 30 pontos, 15 assistências e 10 rebotes sem cometer nenhum turnover. Pro tanto que ele passa com a bola na mão e o tanto que ele arma esse jogo, tanto que ele tenta passes difíceis, ele não ter um número alto de turnovers é loucura, é maluquice. E ele tem esses jogos, né? Ele lembra nesse ponto, o Chris Paul é um cara que no auge dele ele tinha esses jogos aí com número alto de assistências e sem turnovers, e é algo que o Tyrese Haliburton faz muito bem. O Siakam também teve um grande jogo, teve 30 pontos e apareceu principalmente ali na reta final que os Pacers estavam precisando, e são as 2 estrelas do Indiana Pacers jogando como 2 estrelas. E a gente já viu o Siakam, o jogo 1 dele não foi tão bom, o jogo 2 foi bem melhor, o jogo 3 foi muito batalhado. 3-1 agora pro Indiana Pacers, e é um buraco difícil de sair. São 5% dos times que começam perdendo uma série por 3-1 eventualmente viram. A outra série, a final do oeste, tá 3-1 pro Oklahoma City Thunder. Pra mim acabou. Essa eu acho que não acabou ainda. Eu acho que os Knicks têm chance de virar ainda essa série, porque se você olha pro placar geral dessa série, o saldo de pontos do Indiana Pacers é de 11. Você faz o agregado das 4 partidas até agora. Foram todos jogos muito apertados. Por isso, pra mim, eu acho que os Knicks ainda têm chance de vencer. Os Pacers estão com um pé e meio nas finais da NBA. Mas eu acho que 3-1 é um placar um pouco mais elástico no placar da série do que a diferença entre esses dois times sugere, né? E
A diferença tem sido que o ataque dos Knicks é muito mais pobre, depende muito mais de Jalen Brunson e Karl Anthony Towns. Os dois jogaram bem. Eu achei que, claro, o Towns não jogou tão bem quanto jogou no jogo 4, né? Ele terminou a partida com 24 pontos, 12 rebotes, 3 assistências e um bom aproveitamento de arremessos de quadra. O Miles Turner não consegue ver a cor do Karl Anthony Towns em quadra, né? Quando o Towns entra nesses ritmos, o Miles Turner tá tendo muita dificuldade, né? O Jalen Brunson terminou com 31 pontos, 5 assistências, 2 rebotes. Mas o Towns ainda tem aqueles mesmos problemas, né? Ele terminou com 37 minutos. Ele teria jogado mais de 40 minutos se ele não tivesse feito 2 faltas no começo do primeiro quarto. E aí precisou sair. Eventualmente o Mitchell Robinson precisou sair porque estava meio cansado. Aí a gente viu o Precious Achiuwa pelos Knicks em quadra, né? E tem vários minutos que você tem Delon Wright e o Landry Shamet em quadra, né? Porque a profundidade desse time dos Knicks não existe. Enquanto você vê no box score do Indiana Pacers, né? O time jogou... Foram 11 jogadores, 10 jogadores com pelo menos 10 minutos em quadra, que numa final de conferência é absurdo. Eles têm vindo do banco o Mathurin, que jogou muito bem, teve 20 minutos e... Teve 12 minutos e 20 pontos, né? O Mathurin, que... Ele não teve acho que ele não teve a melhor temporada dele. Ele se machucou ano passado, voltou e eu acho que a tendência é ele retomar a evolução que ele mostrou o nível que ele mostrou como calouro, né? Ele teve 20 pontos em 8 arremessos. O TJ McConnell teve bons minutos ali também, teve 6 pontos. Teve um impacto bem positivo. A gente viu Tony Bradley em quadra, né? Que tomou os minutos do Thomas Bryant, né? Porque o Thomas Bryant é horroroso. Obi Toppin, Ben Sheppard, são todas opções melhores do que o New York Knicks tem. Tem uns 4 caras aqui que seriam, sei lá, o 7º homem no time dos Knicks, né? Porque o Miles McBride e o Josh Hart vieram do banco, né? O Josh Hart agora jogou 36 minutos, né? Péssimo. Muito mal o Josh Hart, inclusive. Mas ele é basicamente um titular, né? E tirando ele, ninguém confiável no banco. Miles McBride não jogou bem. Até acho que alguns desses minutos do Delon Wright provavelmente deveriam ir pro Miles McBride, né? Porque é o Delon Wright, né? Não é... A gente sabe que o Miles McBride tem alguns jogos ruins como esse, mas a gente já viu ele fazer jogos bons nos playoffs, né? E o Delon Wright, tudo bem, ele teve ali seus 3 pontos. Ele teve impacto em 4. O ponto que eu ia chegar é, ele teve impacto porque ele tem uma sequência que ele consegue um roubo de bola muito bom e aí faz uma andada absurda do outro lado, né? Aí mata uma bola de 3, aí comete o turnover, né? Ele é bem notado a presença dele em quadra, mas os Knicks não têm... Assim, nenhum time tem... O Oklahoma City Thunder tem as opções que o Indiana Pacers tem vindo do banco e ninguém mais, né? E por isso que eu acho que os dois times vão se enfrentar. Os dois seriam uma grande zebra. Se não for Pacers e Thunder na final. O Thunder ainda é muito mais favorito. Eu tava olhando antes de entrar no ar num site de aposta. Se você quiser apostar no Timberwolves virando a série, paga tipo 17-1. E se você apostar nos Knicks, tá pagando 7-1. Então, é o que eu falei. Eu acho que é muito mais realista os Knicks virarem, mas também não é muito realista. Eu acho que tem chance. Acho que a série não acabou, mas os Pacers estão numa situação muito boa, que eles têm 3 jogos pra vencerem um. E eu sinto que esse tipo de jogo é o jogo que dá uma baixada na energia do New York Knicks. Dá aquele balde de água fria. E a gente tá tudo caminhando pra gente ter uma final entre um time de Indianápolis e um time de Oklahoma City. Que são 2 cidades das menores, né? Que tem times da NBA, né? Indianápolis é um pouquinho maior, mas ainda assim não é um grande mercado. E é tipo como se tivesse uma final de Campeonato Brasileiro e fosse, sei lá, um time de Cuiabá
enfrentando um time de João Pessoa, o que eu acho que é espetacular. Você não ser só Rio de Janeiro e São Paulo, Nova York e Los Angeles, eu acho que ter essa variedade, né, e a NBA ser um pouco mais como a NFL, que não importa o mercado, onde o time tá, discutivelmente a maior franquia da NFL é o Green Bay Packers, que é a menor cidade que tem time das principais ligas nos Estados Unidos. Então eu acho que é muito legal ver isso, né? E acho que se for essa mesma final, que eu acho que vai ser, são os dois melhores times dos playoffs, né? O Indiana Pacers não foi um dos melhores times da temporada regular, mas também teve mando de quadra na primeira fase dos playoffs. É um time que terminou muito bem o ano. E o Oklahoma City Thunder nem se fala, né? Começo de início ao fim. Mas a gente vai falar mais sobre o final do leste. Vamos falar sobre boatos, histórias, rumores do mercado de trocas e de free agents da NBA na segunda parte.